Boa noite, querida igreja. Deus abençoe a sua vida, né? Que culto maravilhoso, né? A gente vai ouvindo algumas coisas e quem está conectado com Deus, quem está alinhado com Deus, não deixa escapar nada, né? Não deixa escapar nada. E para a gente receber de Deus, para a gente adorar a Deus, a gente precisa estar ligado com Deus. Se a gente não estiver ligado, a gente passa desapercebido e perde o que Deus tinha para estar ministrando ali, através de alguém sobre a nossa vida, né? O meu desejo é que você esteja ligado aí no seu lugar, né? Prestando muita atenção e atento ao que o Espírito Santo de Deus quer continuar falando aos nossos corações, né? Eu me chamo Israel, acho que todos me conhecem. Minha esposa, a Kátia. Minha primeira filha é a Ohana, de 6 anos, e o Kalel, de 2 anos e meio, né? Eu quero agradecer ao pastor Eliezer, a igreja, a liderança da igreja, por todo o investimento que tem sido feito no reino de Deus, não apenas local, mas transculturalmente falando, né? A palavra de Deus diz que a gente precisa pregar em Judeia e Samaria e até os confins da terra, né? E em Apocalipse diz que Jesus ele não vai voltar enquanto os 4 cantos da terra não ouvir sobre ele, né? Então eu vou falar algumas coisas aqui nessa noite e vocês vão tirar algumas conclusões se a volta de Deus ela está perto ou está longe, né? Nós estávamos na África do Sul e nós estávamos estudando missões e a língua inglesa e ao mesmo tempo apoiando alguns projetos que ali eram desenvolvidos pela missão que tinha ali naquele lugar. Não tínhamos nenhum projeto com autoria nossa, mas apoiávamos os projetos e dávamos suporte. E eu queria que vocês vissem um pouquinho do que Deus fez naquele tempo ali, na nossa vida e através da nossa vida. Tem um vídeo lá, não sei se é o Luiz que vai passar, mas tem um vídeo para estar passando aí, para os irmãos se familiarizarem um pouco com o que tem acontecido na nossa vida. Tá no ponto? Manda abraço. Be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every morning. I need you here now. This grace, Lord, heart sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and... Legal. É um vídeo curto, mas que vocês puderam ver um pouquinho do que foi feito, do que estava sendo feito ali, alguns trabalhos que a gente apresentava naquela escola sobre a importância da missão transcultural, sobre alguns temas voltados para o evangelismo em povos não alcançados, né? E confesso a vocês que não era o meu desejo estar aqui no Brasil, né? Mas quando a gente coloca a direção na mão de Deus, algumas coisas, ou quase tudo praticamente, foge do nosso controle, né? E é assim a vida de quem anda com Deus, né? Às vezes a gente fica até chateado, dá umas questionadas em Deus, o porquê disso, o pra quê disso, mas a gente no momento não entende, a gente só vai entender algum tempo depois, né? Talvez a gente até não entenda, né? Só vai entender na glória, não é verdade? E ali
aconteceu algumas coisas, alguns milagres foram acontecendo, algumas situações foram acontecendo, e dentre elas a solicitação do visto nosso de permanência mais o tempo dali, para que dali a gente já pudesse ir direto para a Indonésia, para a Ásia, né? Ao trabalho com povos não alcançados. E foi interessante porque a gente recebeu a resposta dos vistos de ordens todas aleatórias, né? O meu eles estenderam para determinada data, o da minha esposa para outra data, e o dos meus filhos, do Kalel, eles deram o visto, negaram eu esqueço a palavra em português, negaram a extensão do visto, né, do Kalel, e a da minha filha Ohana eles não deram resposta. Então algumas coisas a gente vai se atentando onde a gente está no lugar, para que o nosso tempo ali ele vai se encerrando, né? E na nossa vida é assim. Alguns sinais o Espírito Santo dá, às vezes Deus permite alguém ser usado, e às vezes a gente precisa estar atento a esses sinais, que se a gente não estiver atento, a gente dá soco em ponta de faca, né? O velho ditado popular. E eu me lembro que o visto do Kalel, eles deram 10 dias para o Kalel sair do país. Kalel com 2 anos e meio, imagine. Eu fiquei assim, sem saber o que fazer naquele momento, e fui buscar a Deus a direção, porque nós somos uma família, né? Se nós entramos juntos, nós vamos sair juntos, né? E eu me lembro que a Kátia, ela falava da saudade que ela estava dos pais dela, da família dela. Kátia nunca tinha ficado um tempo grande assim sem ver os pais. E eu fui começando a entender algumas coisas, alguns sinais que Deus estava dando sobre o cuidado da nossa vida, né? E fomos para o aeroporto, né? Chegamos no aeroporto, né? Preocupado com o que ia acontecer, porque a Ohana não tinha recebido a resposta do visto, e quando não se recebe, o passaporte ele fica carimbado, a criança ou o adulto entra na lista negra, e aquilo é muito ruim para a missão, porque se alguma outra imigração pega o nosso passaporte e vê por que ela ficou na lista negra, né? Eles vão questionar, e o inimigo ele trabalha de várias formas, né? Então a gente não queria que isso acontecesse. E eu me lembro que Deus usa muito a Ohana e o Kalel em determinadas situações. Eu falo que eles já são missionários por nascença, né? E eu me lembro que quando chegou na imigração, a gente despachou as bagagens. A mulher olhou para mim e perguntou sobre o do Kalel. Eu falei que o do Kalel tinha sido negado e que a gente estava saindo porque a gente era uma família. E ela pediu um tempo para que fosse lá dentro conversar com o seu superior. E voltou e botou os 4 passaportes assim e carimbou os 4 passaportes. E nos desejou boa viagem. Então eu vi ali a mão de Deus, porque a nossa oração há algumas semanas antes era que Deus cegasse aquela mulher, que Deus cegasse a pessoa que viesse atender a gente, e que a gente pudesse sair sem ter os nossos passaportes manchados, né? E isso aconteceu, né? Então a gente vai vendo alguns milagres quando a gente se dispõe a andar com Cristo, quando a gente se dispõe a se colocar diante de Deus, quando a gente abre mão de coisas que são erradas, que são do mundo, para viver uma vida de integridade com Deus. Deus ele honra. Ele não honra por causa da nossa atitude, ele honra porque ele é Deus. A nossa atitude é apenas uma consequência da nossa obediência à palavra dele, à voz dele, né? E eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho, para que a igreja ela pudesse ficar atenta e saber de algumas coisas que têm acontecido ao redor do mundo, né? E eu quero trazer alguns dados para vocês. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que é preciso para alcançar o mundo, né? O que é preciso para alcançar o mundo? Onde é que está o mundo, né? Muitas pessoas têm a visão um pouco equivocada do que é o mundo. Pensa que o mundo é lá em outro país, né? O mundo está ao nosso redor todo o tempo, né? E a gente precisa se fazer essa reflexão o tempo todo. O que é preciso para alcançar o mundo? O que eu preciso fazer
para que o mundo seja alcançado, para que as pessoas que estão ao meu redor e que não conhecem a Jesus, elas possam ser alcançadas. E a gente vai falando um pouco sobre isso, porque existe uma grande diferença entre pessoas que nunca ouviram, povos que nunca ouviram falar de Jesus e de povos não alcançados, tá? E a gente está aqui para falar um pouco sobre isso. O principal objetivo dele, de Cristo, é reconciliar, é reconciliação, né? A gente vê isso desde o princípio de Gênesis, desde a criação do mundo, desde quando Deus ele botou Adão e Eva no jardim do Éden, dando tudo que era melhor para Adão e Eva. E Adão e Eva, mesmo assim, ele jogou fora aquele presente que Deus tinha dado para eles, né? 2 Coríntios 5, 18, 20 diz: Deus não nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, nós cristãos, somos o instrumento que Deus colocou aqui nessa terra para trazer a reconciliação do homem pecador. É só a gente olhar um pouco para a nossa história. A nossa história, ela é assim, né? Deus usou alguém, usou algo, para que nós tivéssemos um encontro verdadeiro com Deus, né? E eu imagino que você deve se lembrar como é que foi a sua conversão, onde foi a sua conversão, de que forma foi a sua conversão. Se você não lembra, eu aconselho que você faça um exercício para se lembrar disso aí e trazer à memória esse dia especial na sua vida. E se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu te aconselho também a não perder a oportunidade de fazer isso para ontem, tá certo? E aí a gente vê que isso implica em todas as nações, né? A gente precisa pensar que todas as nações precisam de reconciliação, terem a chance de ouvirem sobre o reino de Deus, né? Como que a gente vai falar sobre o reino de Deus se a gente não conhecer o reino de Deus, né? Como que a gente vai falar do Evangelho, pregar o Evangelho, falar de Cristo, testemunhar de Cristo, se eu não tenho uma vida com Deus? Se eu tenho uma vida dentro da igreja, quando eu saio daqui da porta da igreja para fora, eu tenho outra vida. Que tipo de crente eu tenho sido? Que tipo de cristão eu tenho sido? Eu peço que vocês façam um exercício. Será que eu tenho sido um cristão que tem faltado alguma coisa? Eu me lembro de que quando eu me converti, eu não conseguia deixar todas as minhas coisas do mundo para trás. Eu fui deixando aos pouquinhos. Mas eu me lembro de quando eu tomei a decisão de seguir a Deus através de missões, eu tive que dar um ponto final em tudo que eu cometia de errado, no sentido de vida íntegra com Deus. Porque eu tinha o temor de Deus, ele era maior do que as ações que eu estava cometendo. O temor a Deus. Em Mateus 24, 14 diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então verá o fim. Lembra que eu falei no início? O fim ele só vai vir se... O fim ele só vai vir se todas as nações ouvirem. E você acha que todas as nações já ouviram do evangelho? Está muito longe disso, muito longe, queridos. O cristianismo, ele poderia estar crescendo de passos muito mais largos do que tem crescido. E o fim acontece com todas as nações, adorando a Deus por toda a eternidade, né? Apocalipse 7:9 diz: Diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas nas mãos, né? Esse texto escrito em Apocalipse pelo apóstolo Paulo, né? Então a gente vê que vai ser uma festa, né? É uma festa.
Quando você entende pregar o Evangelho, quando você entende ministrar a Cristo, as pessoas que não conhecem a Cristo, você faz disso um estilo de vida. Não é algo que você faz porque o seu pai é crente, ou porque o seu pai é pastor, ou porque o seu irmão é da igreja, ou porque a sua avó foi da igreja, ou porque o seu tio veio da igreja e você tem que servir a igreja. Meu irmão, sinto muito em dizer, se você está aqui por causa disso, é melhor você sair do cristianismo do que você corromper o cristianismo. Ou você resolve ter uma vida com Deus, ou você não seja uma laranja podre. Vida com Deus é algo sério, queridos. Vida com Deus não é brincadeira. Significado de nação, né? Etnia, vem do grego etne. Grupos de povos. É o maior grupo na qual o evangelho pode se espalhar em movimento de plantação de igrejas sem encontrar barreiras de compreensão ou aceitação. A gente aqui no Brasil tem o costume de olhar para as igrejas e quando a gente está conversando, a gente fala, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Isso é normal na nossa cultura, não é verdade? É normal, mas a igreja de Cristo, espalhado principalmente aos povos não alcançados, ela não é um espaço físico. Quando vocês ouvirem alguns missionários falar de igreja, a igreja ela pode ser feita a partir de 3, 4 pessoas, 5 pessoas dentro de uma casa. Essa é a igreja em muitos lugares. E a gente vê que existem 3 bilhões de pessoas que enquadram-se nesses povos que ainda não ouviram o Evangelho. São eles, o povo tribal, o povo hindu, o povo muçulmano, o budista e o ateu. O ateu até ele já ouviu falar, mas ele não quer aceitar. É até no fundo lá, ele sabe que existe um Deus, mas ele não quer aceitar. Então, vocês observem quantas pessoas, povos, ainda não ouviram falar do Evangelho, né? E eu tenho algo importante para te falar. Essas pessoas têm vindo até nós, até vocês aqui no Brasil. Olha que fantástico isso, né? Alguns vão ser separados, Deus vai chamar para ir para missões transculturais, porque missões ela é um estilo de vida, né? A gente vive onde a gente está. O território é apenas um detalhe. Eu sempre costumo falar isso. O lugar onde Deus vai te colocar é apenas um detalhe. Fique atento a isso. E a gente vê ali alguns dados muito importantes, né? A gente vê que um grupo de povos de fronteiras é um grupo de povos não alcançados, praticamente sem seguidores de Jesus e sem movimentos conhecidos, ainda necessitando de trabalhadores transculturais pioneiros. Então, queridos, a gente olha essa parte verde aí do mapa, a parte onde o Islã tem crescido. Isso é um ponto para a gente como cristão olhar e sentir culpa. Sentir culpa, essa é a palavra. A gente entra no ano novo, um ano de 2024, e sai do ano passado, 2023, e a gente precisa fazer alguns levantamentos na nossa vida sobre quantas pessoas eu trouxe ao encontro de Cristo. E isso tem que ser intencional, queridos. Isso não pode ser algo facultativo na sua vida, sabe? Isso não pode ser algo facultativo, isso tem que ser intencional. E aí é uma sequência de fatores que eu estou falando desde lá do início,
se eu não tenho uma vida com Deus, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não tenho caminhada com Deus, como que eu vou fazer esse papel? Eu sou cristão só pelo nome ou sou cristão de viver cristão? Viver Cristo. Porque a palavra cristão vem de ser pequenos cristos. E onde é que está a minha parcela de culpa em tudo isso, como cristão? O que eu tenho feito ao meu redor? A gente vê o hinduísmo em segundo lugar ali, ó. Isso aqui são dados de estudos de universidades internacionais, tá? Não sou eu que inventei isso aqui e botei aqui não, tá bom? A gente vê os religiosos étnicos depois. E a gente vê bem pequeno em 2% os não religiosos. E a gente, uma das maiores instituições que faz estudos sobre povos não alcançados, tem se dedicado a isso para que missionários possam ter cada vez mais conhecimento, possam ter instrução sobre o que vão fazer e onde vão fazer. E para que as igrejas também entendam isso e saibam e apoiem o missionário que está sendo enviado, para onde está sendo enviado. E as estratégias que as igrejas enviadoras têm feito também implica nisso. E a gente olha ali, ó, o mapa como seria do mundo. Pasmem. Tá? A gente vê ali a Índia como um país totalmente muçulmano, não alcançado. A gente vê a Indonésia lá embaixo, Sudeste Asiático. A gente vê essa região do Laos, a região do Paquistão. E a gente olha a região aqui do Brasil e da América. Estados Unidos já está indo por um caminho de não tão bom também. Então a gente precisa repensar alguns conceitos como cristãos. O que eu tenho feito para que o reino de Deus ele progrida? Eu me lembro que eu tinha 3 amigos muçulmanos lá. E um deles eu tomava café, assim, ia no centro, na loja dele, e tomava um café alguns minutos com ele, conversava com ele. E eu perguntei para ele assim, cara, o que faz você sair do seu país para vir para uma cidade tão pequenininha como essa aqui? Ele falou assim, Israel, nós somos muçulmanos e temos um estilo de vida muçulmano. E nós viemos com lojas de eletrônicos, lojas de móveis. Nós viemos com tudo que Alá nos dá. Prestem bem atenção. Com tudo que Alá nos dá. Nós largamos tudo que temos no nosso país. Ele era do Uzbequistão, para vir propagar o Islã. Fala, mas você é missionário? Alguma coisa? Não, é o nosso estilo de vida. O funcionário ganha bem, não pagamos mal os nossos funcionários. Só que é o seguinte, ele tem que se submeter a todas as regras do Islã. Ele tem que parar para orar 5 vezes ao dia, ele tem que ler o Alcorão, ele tem que se preparar. Eu vou dar um dado para vocês, que talvez aqui ninguém sabia. 30% do que cada muçulmano arrecada ou recebe é para o financiamento do Hamas. O que vocês têm visto aí na televisão, o que nós temos visto na televisão entre Israel e Hamas? Quanto que você tem investido no reino de Deus? Você tem investido o que sobra? Estou falando de dinheiro mesmo, não tenho vergonha não sou o pastor. Quanto que você tem investido no reino de Deus? Eu fiquei com vergonha na hora que ele falou isso. Você tem dado o que para Deus? Para o reino de Deus? O
que sobra, repense sobre isso. Se você tem feito o correto, glória a Deus pela sua vida. Você tem sido um apoiador do avanço do reino de Deus. E aí a gente para pensar como estamos, né? Estatisticamente seria totalmente factível impactar cada povo não alcançado? Sim ou não? É possível alcançar cada povo não alcançado? Sim ou não? Esse sim tá mais para não do que para sim. É possível alcançar cada povo não alcançado? Sim ou não? Melhorou um pouquinho. Quem é o povo não alcançado para você? Seu vizinho? Quem que é? Seu sobrinho? Quem que é? Seu amigo na universidade? Quem que é o povo não alcançado para você? E com certeza, nós podemos fazer esses povos se reconciliarem com Deus. Nós precisamos querer que isso aconteça. Nós precisamos estar dispostos para que isso aconteça. Mais dado, para que a igreja tenha informação e não se saia daqui falando que nunca foi informado disso. Nós temos 900 tipos de igreja pelo mundo. 900, eu não estou falando de 900 templos, estou falando de 900 denominações. 78 mil cristãos evangélicos. 90% das igrejas ocidentais não vão para povos não alcançados. De 100 pessoas que decidem ir para as nações, 73% delas vão para lugares onde já existem cristãos e igrejas. Eu estava num lugar que a gente vê missionários chegar de tudo que é lado. E é interessante pensar que as igrejas, que não é o caso dessa daqui, elas têm se inchado para dentro, pensado em apenas si próprio. Vocês vão na igreja, a igreja tem banco de couro, tem isso, som da melhor qualidade e tal. Você procura saber os ministérios que a igreja tem para fora, zero. Ou a igreja, ela está cheia de cabecinha branca. Nada contra quem tem cabeça branca aqui, tá bom, queridos? Pelo amor de Deus. Mas eu quis dizer que está cheio de idoso, porque veio a pandemia, e aí foi acontecer algumas coisas e tem idosos. São 10, 5 adolescentes dentro da igreja. A igreja, a maioria é de idoso. E aí a igreja, ela tem se omitido no seu papel naquele lugar. Mais uma vez eu falo, não é o caso dessa igreja. Podemos, como igreja, ser mais estratégicos, missionalmente falando. Entende, pastor Eliezer? Quando eu vi o rapaz aqui, que eu não sei o nome dele, que estava tocando ali no teclado, falar sobre o evento que ia ter com os adolescentes, eu fiquei, radiante de alegria ali no meu lugar. Porque adolescentes e jovens, né? Estendeu para toda a igreja. Porque é disso que a igreja precisa. A igreja precisa vir para a escola bíblica dominical. Hoje as pessoas não querem vir para a escola bíblica dominical mais, quer ficar dormindo até 10 horas, 11 horas. Se você tem o seu estudo de Bíblia fora da escola bíblica dominical, beleza. Mas se isso não se basta durante a semana e no domingo você ainda não vem, a gente precisa estudar a Bíblia. A gente precisa conhecer a Deus. A Bíblia é nosso manual de regra e prática como cristão. Se a gente está afastado dela, se a gente passa uma semana sem lê-la, alguma coisa de errado está com a nossa vida. E você tem que cutucar o seu irmão, porque é responsabilidade sua. Fala, cara, e aí, leu a Bíblia na... Cara, é saudável isso. E aí, leu a Bíblia essa semana? Cara, quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Troca essa ideia, já experimentou fazer isso? Quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Como que tem sido a sua experiência de falar de Jesus para outra pessoa? Eu posso te ajudar? Eu posso estar orando por você? Para que o Espírito Santo de Deus use você nesse processo? São conversas sadias. E olha só esse dado aqui.
Prestem bem atenção. Quantidade de obreiros em campos transculturais para cada 1 milhão de pessoas. Para o muçulmano, 2 cristãos, 2, digamos assim, 2 missionários, 2 pessoas evangelizando para cada 1 milhão de muçulmanos. Estão conseguindo entender, queridos? A gravidade, como as coisas estão andando? E às vezes a igreja ela está a par disso. Para 5 hindu, para cada 1 milhão de hindu existe 5 cristãos. Budistas, 6. Ateus, 45. Pessoa deve olhar o ateu e achar que ele vai se resolver um dia com o encontro dele com Deus. Povos tribais, 50. E a maioria dos cristãos estão entre eles. Esse dado é para a gente olhar e repensar acerca do evangelho que nós temos vivido. Os dados que eu trouxe aqui para vocês é para a gente pensar acerca de que tipo de evangelho eu, como igreja de Cristo, tenho vivido. Como eu tenho encarado as coisas de Deus. Não é simplesmente participar de um ministério dentro da igreja. Esse é um dos pontos. Pode ser uma das coisas que te traz fortalecimento. E aliás, se você não participar de algum ministério dentro da igreja, eu acho que você deveria participar. Eu acho que todo cristão deveria ter uma regra. Entrou na igreja, tem que participar de algum ministério. Parece ser chato isso, né? Mas é o que você pode estar doando de tempo dentro da igreja, dentro da comunidade, para que essa comunidade ela cresça. E aí eu faço algumas perguntas. Você quer fazer a diferença para que isso mude? Não precisa me responder não. Eu tinha pensado em falar um pouco sobre 3 caras da Bíblia. E pegando esse engancho, eu vou falar bem rapidamente sobre esses 3 caras, porque o tempo ele vai se avançando, né? No livro de Daniel, a partir do capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia, você abra, senão você fique fitado os olhos em mim. Fala da história de um rei chamado Nabucodonosor. Talvez um dos reis mais temidos que aconteceu ali naquele reinado babilônico, né? E esse cara, ele era extremamente difícil dentro dos seus relacionamentos, dentro da forma como ele governava. E ele invade Judá e invade toda aquela região para tomar conta de tudo aquilo que ele colocou no coração dele que ele ia tomar. E a partir disso, ele pede que um dos seus chefes, chamado Aspenaz, comandante de um dos exércitos que ele tinha ali, que recrutasse alguns jovens e que, ao recrutar esses jovens, ele pediu um requisito, que esses jovens fossem da família, de origem da família real, israelitas, né? E alguma das coisas que acontecem através desse capítulo e do livro de Daniel, as escrituras elas não dão muita referência detalhada quanto à origem desse trio, um trio chamado Sedraque, Mesaque e Abidnego, e Daniel também vinha com eles ali, né? Mas todas as 14 vezes que a Bíblia cita sobre esses jovens, cita deles, refere sobre eles juntos. Isso é interessante, né?
Não tem uma parte na Bíblia que fala sobre eles separado. E a gente vê que o rei, ao recrutar esses jovens, ele muda o nome, ele mudar o nome desses jovens, né? E através dessa mudança, ele começa a criar alguns parâmetros. Ele pede que os jovens fossem, capítulo 1, versículo 7, ele muda o nome desses jovens. E no capítulo 1, versículo 5, ele fala sobre as alimentações para esses jovens. Ele começa a estipular algumas coisas, o rei Nabucodonosor, ele começa a designar algumas coisas sobre o que eles deviam comer diariamente e o que eles deviam beber diariamente, né? E a gente vai vendo que esses 3 jovens estão vivendo num contexto totalmente corrupto, num contexto totalmente difícil de se levar uma vida. Acredito que não é diferente do que a gente vive hoje, né? A gente é treinado para isso, né? O cristão, isso aqui é um treinamento que o cristão tem. Eu me lembro na pandemia, quando teve a pandemia, eu falava assim para minha esposa: mas, pô, se a gente foi treinado para esse tempo, a gente precisa fazer um pouco de diferença nesse tempo, né? Ou em quem a gente confia. Algumas coisas estão à base da intimidade que eu tenho com Deus, à base do relacionamento que eu tenho com Deus. E algumas pessoas talvez podem não entender. A gente vê também que Deus deu sabedoria, no versículo 17 do capítulo 1, e inteligência a Cedraque, Mesaque e Abednego, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E eles juntos ajudaram a Daniel a decifrar, a solucionar um sonho do rei Nabucodonosor. Então percebam o contexto e que esses jovens, eles estavam inseridos. E a gente vai vendo tudo o que acontece durante esse período com esses jovens, através do capítulo 2 e durante todo o livro que a gente lê. Eu aconselho você que leia um pouco. E a gente vê lá mais na frente, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor, ele dá algumas ordens a respeito das imagens e esculturas, de quantas vezes as pessoas tinham que se dobrar, né? De que forma essas pessoas deveriam se dobrar, e criou uma condição ali, né? De que quem não se dobrasse teria uma fornalha, seria atirado na fornalha em chama, né? E aí vocês sabem um pouco da história, que esses 3 jovens não se dobraram, né? E é importante eu e você pensar sobre isso. Diante do que eu tenho me dobrado no meu dia a dia, diante do que eu tenho concordado que vai de encontro aos princípios que eu falo que eu sigo do meu Deus. É uma corrupção lá dentro do meu trabalho, que o meu chefe manda eu fazer e eu faço porque eu não quero perder o meu emprego. É num relacionamento com a sua namorada que você às vezes passa dos limites e você sabe o que é certo e não faz o que é certo. É no seu tratamento com a sua esposa ou com o seu esposo. O que você tem feito diante dessas coisas que são os padrões do mundo? Cedraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel estavam diante dessas situações. E
para que a gente possa avançar no reino de Deus, para que a gente possa fazer com que o reino de Deus ele cresça, a gente precisa dizer não a essas práticas. A gente precisa se negar a essas práticas. E é interessante que quando o rei pergunta aos jovens, a resposta deles inflama o rei. Diz no capítulo 3, versículo 19, que tal confissão inflamou a ira do rei, que mandou lançá-los na fornalha ardente, com um calor 7 vezes mais intenso do que o normal para aquele tipo de punição. A fornalha estava tão quente que os soldados que lançaram os jovens no fogo morreram devido ao calor. E acontece um feito milagroso ali naquele momento. Sabe, queridos, quando eu e você honramos a Deus, quando eu e você caminhamos com Deus, lembra o que eu falei anteriormente? Ele nos honra. Ele nos honra. Se você vai perder um emprego porque você está se posicionando diante de algo errado, você pode ficar tranquilo que Deus vai te dar algo muito melhor do que aquele lugar que você está. Se você está em um relacionamento, estou falando isso para quem namora, tá? E o seu namorado ou a sua namorada está te pedindo algo que está indo de encontro à palavra de Deus, cai fora desse relacionamento. Cai fora. Que isso não é relacionamento de Deus, não. Milagrosamente, Sedraque, Mesaque e Abednego caminhavam no meio das chamas. Capítulo 3, versículo 24 e 25. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Nabucodonosor havia visto o 4º homem na fornalha, e o rei descreveu a aparência deste 4º indivíduo como um filho de deuses. Vale lembrar que naquele contexto pagão, eles se referiam dessa forma, né? De deuses, né? E pelo fato dele ter chamado filho de deuses, acredito eu que era muito belo, né? Porque para eles os deuses eram bonitos ou de formas grandes, né? E diferentes. E a Bíblia traz quem era. A gente fica se perguntando quem era esse 4º homem, né? Quem que era esse 4º homem, né? Quem gosta de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, vê uma cena dessa como uma cena deslumbrante e bonita, né? Imagina a gente vivendo algo desse tipo. E aí existem 2 linhas de interpretação relativas a esse 4º homem, né? Alguns estudiosos defendem que se tratava de um ser celestial, um anjo, que esteve na presença dos 3 jovens. A outra linha é que é aceita por boa parte dos estudiosos e cristãos que o 4º homem se tratava de Jesus. Olha só, vocês conseguem entender como que era Jesus, se Jesus ainda não tinha vindo? Olha que loucura a palavra de Deus. Como que era Cristo se ele ainda não tinha vindo, mas era o Cristo pré-encarnado, né? E a gente pode observar isso em João 8,58. O próprio Jesus disse: antes de Abraão nascer, eu sou. Então ele já existia. Ele é o verbo que estava desde o início, e nada é impossível para ele. Aliada a esta visão, muitas pessoas também associavam a profecia declarada em Isaías, que fala sobre um Salvador e aquele que aplicava os milagres. Meu querido, eu não sei como é que você saiu de 2023 e entrou em 2024. Eu não sei se você tem trazido para 2024 as mesmas práticas, e se elas forem boas, glória a Deus por isso. Mas as mesmas práticas, se elas forem ruins, para 2024. Eu não sei se você tem visto e conseguido fazer algumas reflexões sobre a sua vida. E eu aconselho que, se você não tem conseguido, peça ajuda. Pedir ajuda não é vergonhoso, não. Faz parte do relacionamento, faz parte desse corpo de Cristo aqui.
Se o seu próximo não conseguir te entender, aí complica. Peça orientação a alguém que tem autoridade dentro da igreja para poder falar com você. Não converse dos seus problemas com qualquer um, não. Cedraque, Mesaque e Abednego, eles conversavam com Deus e eles tinham um elo tão grande entre eles, de confiança, que eu tenho certeza de que eles conseguiam conversar sobre qualquer coisa entre eles. Será que você tem elo de confiança com alguém? Que você tem esse elo de confiança a ponto de conversar algo com ele ou com ela, de tudo que acontece dentro da sua vida, das dificuldades, das bênçãos? Como é que tem sido isso?